Evangelho, terça-feira da terceira semana do tempo comum. Hoje, memória de São Tomás de Aquino, sacerdote e doutor da Igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora, à tua procura. Ele respondeu-lhes: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Feira da terceira semana do tempo comum. Hoje, memória de São Tomás de Aquino, sacerdote e doutor da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega mais um trecho do terceiro capítulo do Evangelho de São Marcos, dando-nos a alegria de poder ouvirmos em sequência a leitura do Santo Evangelho, acompanhando progressivamente a evolução do texto de São Marcos. Jesus aparece mais uma vez em uma casa. Naquele tempo, vai dizer o Evangelho, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos e ficaram do lado de fora da casa e mandaram chamá-lo. Enquanto Jesus ensina a boa nova do reino dos céus, ele vem questionado a respeito da presença daqueles que estão ali. E uma voz lhe diz: Senhor, sua mãe e seus irmãos estão aqui. Jesus, tomando consigo este episódio, esta circunstância, aproveita para realizar um anúncio. Quem são minha mãe e meus irmãos? E desse modo, introduz um anúncio diante da multidão que ali estava reunida. A familiaridade com Deus, ou a nova família que se forma a partir do dom da fé e do seguimento de Cristo. Pois todo aquele que guardar a sua palavra e o seguir, será salvo. Todo aquele que guardar a sua palavra e o seguir, receberá a força do Espírito Santo. Todo aquele que guardar a sua palavra e o seguir, terão seus pecados perdoados. Todo aquele que guardar a sua palavra no coração e o seguir, receberá o mesmo batismo que ele recebeu. Todo aquele que guardar a sua palavra e o seguir, nascerá do seu lado aberto na cruz. Todo aquele que guardar a sua palavra e o seguir, ele permanecerá com eles até o fim, e eles cearão no banquete eterno. Todo aquele que ouvir a sua palavra e o seguir, sim, são seus discípulos, são seus irmãos, são sua mãe. A Virgem Maria, em tudo, sempre guardou a palavra do Pai e entregou a sua vida no seguimento de seu Filho, desde o primeiro instante até o fim, sem jamais perder uma única palavra do seu amado Filho, sem jamais deixar de ouvi-lo, mas amando sempre até o fim. Veja, meus irmãos, que grande anúncio de graça nos é dado nesse episódio que acabamos de ouvir, em que Jesus está reunido em uma casa anunciando a boa nova do Evangelho. Bom, como é significativo, uma vez falávamos sobre isso, né? Os evangelistas pegam os episódios que marcam de maneira mais eloquente a mensagem que é anunciada. E esse foi um dos episódios escolhidos por São Marcos para poder apresentar o
palavra do Senhor e o ensinamento do Senhor diante das multidões. Então tomemos no coração com docilidade as palavras do Senhor e peçamos a graça de termos um coração atento como o da Virgem Maria. Pela intercessão da própria Virgem Maria, peçamos a Deus essa graça. Dai-nos um coração semelhante ao de vossa mãe, Senhor, capaz de ouvir e de guardar no íntimo de nós suas palavras e seu ensinamento. Peçamos ainda, pela intercessão de São Tomás de Aquino, a graça de termos uma vida completamente entregue ao Senhor e ao conhecimento da fé. São Tomás de Aquino nos traz um testemunho muito bonito de vida. Ele nasce no período do 1224, 1225, mesmo período em que vivia São Francisco de Assis, para nos entendermos. São Francisco de Assis estava começando, digamos, o caminho da ordem e estava recebendo os estigmas, 1224. 2 anos depois, São Francisco de Assis iria falecer e ali começava São Tomás de Aquino o seu caminho. Falo isso só para mostrar para vocês a beleza de que a caminhada de um santo se conclui, a de um outro grandioso santo está apenas começando. A caminhada daqueles que ouvem, daquele que ouviu, se encerra em fidelidade à voz ouvida. E se começa, então, a caminhada de um outro, que ouvirá com um coração intimamente atento. A um o Senhor entregou sua palavra de amor, a outro o Senhor entregou a profundidade da sabedoria, confirmando a segunda leitura desse domingo na Santa Missa, e mostrando a beleza do corpo que é a Igreja. E para que nós não tenhamos dúvidas de que o Senhor continua agindo no meio de nós, também hoje acontece do mesmo jeito, porque Deus não se deixa superar no bem que deseja e realiza por nós. Então peçamos a intercessão de São Tomás de Aquino, que começou tarde, começou aos 20 anos, o seu trabalho, o seu percurso de vida religiosa, e compôs tanto conteúdo, levando ao conhecimento mais profundo da fé. São Tomás de Aquino tinha uma grande intimidade orante com o Senhor. Foi um homem de profunda fidelidade a Deus em tudo o que fez. E esse também é um testemunho que deve estar presente no nosso coração e na nossa vida. A completa entrega à escuta do Senhor. Falamos de São Tomás de Aquino pelo que ele escreveu, mas conta a história que muitas vezes no mosteiro, nos últimos anos de sua vida, São Tomás de Aquino começava sempre de manhã cedo a sua meditação diante de Jesus crucificado. O dia começava com ele aos pés de Jesus crucificado. E o sacristão da igreja, que era um dos irmãos mais novos, ele se escondia na sacristia para admirar o momento de oração de São Tomás de Aquino, porque lhe trazia tão grande e profunda piedade ver seu irmão ajoelhado aos pés da cruz de Nosso Senhor rezando. E por mais de uma vez esse irmão sacristão colheu o diálogo entre São Tomás de Aquino e o crucifixo. Olha que coisa maravilhosa. Claro, a gente está diante de um dom sobrenatural, né? Mas tão edificante. Sempre que ele terminava um escrito no dia anterior, muitas vezes terminava no último horário que lhe era possível, descia no dia seguinte na capela e de manhã cedo estava aos pés e dialogava com Jesus crucificado, dizendo assim: Senhor, deixa eu pegar aqui. Senhor, o que escrevi a respeito da fé e a respeito dos mistérios do teu amor estão como o Senhor deseja que estejam. Ao que o crucifixo lhe respondia dizendo: Tu falastes bem de mim, Tomás. Qual será a tua recompensa?
E diante dessa pergunta, essa afirmação, essa pergunta do crucifixo, São Tomás de Aquino abaixava a cabeça e dizia assim: nada mais que tu, meu Senhor, nada mais que tu. Essa era a resposta dele diante da pergunta de Jesus. Qual será a tua recompensa, Tomás? Nada mais que tu, meu Jesus. Que seja esse também o desejo do nosso coração. Que o nosso coração deseje nada mais que o Senhor e somente o Senhor. Esse é o nosso maior desejo, Senhor. Isso é o que desejamos para a nossa vida e para todos os que estão à nossa volta. Nada mais que tu, ó bom Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Tomás de Aquino e da Imaculada Virgem Maria, desça sobre todos vós a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.